Você já se relacionou com várias mulheres famosas, namorou algumas das maiores estrelas de todos os tempos. Pode nos contar um pouco sobre a Cher? Vocês namoraram antes? E você traiu a Cher com a Diana Ross? Com certeza. Sim, Gene Simmons passou 2 anos com uma das mulheres mais famosas do mundo. Chamou-a de seu primeiro amor. Gastou milhares de dólares em ligações internacionais só para ouvir a voz dela. E depois a deixou pela melhor amiga dela. A mulher que ele deixou foi Cher. A amiga por quem ele a trocou foi Diana Ross. E o motivo de tudo ter desmoronado? Um presente de Natal que a própria Cher lhe enviou para comprar. Por mais de 4 décadas, o público tem sido exposto a fragmentos dessa história. Uma citação aqui, um artigo de jornal ali. Mas foi só depois que Cher publicou suas memórias em 2024 e Gene começou a dar mais entrevistas que o quadro completo finalmente se formou. E é mais estranho do que qualquer um poderia imaginar. O homem por trás da maquiagem. Antes de falarmos sobre o que aconteceu entre Gene Simmons e Cher, vale a pena entender quem Gene Simmons realmente era quando se conheceram. Porque a versão dele que existia em 1977 era quase completamente invisível para o público. Em meados da década de 1970, o Kiss já era uma das maiores bandas de rock do mundo. Mas ninguém fora de seu círculo íntimo sabia como era a verdadeira aparência de qualquer um dos membros. A banda sempre se apresentava com maquiagem completa e nunca aparecia em público sem ela. A persona de palco de Gene, a quem ele apelidou de O Demônio, incluía maquiagem em preto e branco, sapatos plataforma e uma língua que se tornou uma das imagens mais reconhecíveis da história do rock. Fora dos palcos. Sem tudo isso, ele podia andar pelas ruas de Los Angeles e ninguém o reconheceria. Esse anonimato moldou todos os aspectos de sua vida privada e criou uma dinâmica incomum quando ele começou a frequentar os círculos em que conheceu Cher, pois era simultaneamente um dos artistas mais famosos da América e um homem cuja verdadeira personalidade era quase completamente desconhecida. Quando ele e Cher saíam juntos em Los Angeles no início do relacionamento, ele conseguia se misturar de uma forma que quase nenhuma outra estrela do rock de seu porte conseguia. Cher escreveu em suas memórias de 2024 que isso foi intencional. Gene tinha uma clara distinção em mente entre o demônio e a pessoa privada, e era muito protetor em relação a essa questão. Isso é importante porque nos diz algo sobre a versão de Gene Simmons pela qual Cher se apaixonou. Aquilo não era uma performance teatral do Kiss. Era um homem que, por sua própria admissão, era intelectualmente motivado, incrivelmente ambicioso e, surpreendentemente, familiarizado com seus próprios hábitos. Ele lia constantemente. Ele era cuidadoso com o dinheiro, adorava os filhos de Cher, segundo relatos. Era carinhoso e atencioso com eles de uma forma que genuinamente surpreendia as pessoas que esperavam que ele se comportasse como uma estrela do rock. Ele era o homem por trás dessa imagem, e foi essa pessoa que Cher, em uma entrevista de 1979 para a revista People, chamou de o melhor relacionamento que já teve com alguém. Vale a pena considerar essa descrição. Cher já havia sido casada 2 vezes na época, com Sonny Bono e depois com Gregg Allman. Ela não era de julgar as pessoas facilmente. No entanto, estava impresso em uma das maiores publicações de entretenimento do país. Então a pergunta é, se esse foi realmente o melhor relacionamento que qualquer um deles já teve, como terminou? E por que Gene Simmons, que afirmava ter tudo o que sempre quis, foi embora? Como exatamente eles se conheceram e por que quase se conheceram? A história do relacionamento de Gene Simmons e Cher é daquelas que parecem ficção, mas são totalmente documentadas. Começa em 1977, numa festa para o presidente Gerald Ford, oferecida por Neil Bogart, então chefe da gravadora de Cher. Tanto Gene quanto Cher estavam presentes. Quando se conheceram, Cher teria o confundido com a atriz britânica Gene Simmons. Uma primeira frase constrangedora que deveria ter acabado de vez com qualquer possibilidade de romance. Mas não acabou. Gene a levou para casa de carro naquela noite. No dia seguinte, ele voltou com produtos da banda Kiss para o filho dela, Chaz, que tinha 9 anos na época e era um fã devoto da banda. O gesto foi um sucesso. Mas Gene complicou as coisas quase imediatamente. Em seu primeiro encontro de verdade, Show do The Tubes, ele passou parte da noite flertando tanto com Cher quanto com as amigas que ela havia levado. No dia seguinte, Gene ligou para se desculpar. Cher não estava particularmente interessada em continuar o relacionamento naquele momento.
As coisas mudaram quando Jean viajou para o Japão pouco depois para uma turnê do Kiss. Ele ligou para ela repetidamente, do Japão, onde as ligações internacionais eram exorbitantes por minuto. No final da década de 1970, Jean acumulou uma conta telefônica de $2 americanos, 800 para manter contato com uma mulher que, segundo ela, ainda não estava totalmente comprometida com o relacionamento. Foi esse detalhe que mudou o rumo dos acontecimentos. Durante uma dessas conversas, ele disse que a amava. Cher escreveu em suas memórias que isso a pegou completamente de surpresa. Em 1978, finalmente ficaram juntos. Fizeram uma aparição pública no programa The Mike Douglas Show. Passaram a morar juntos, dividindo casas em Los Angeles e Malibu. A edição de outubro de 1979 da revista People os trouxe na capa com uma manchete sobre a vida deles juntos e seus pensamentos sobre o casamento. No artigo, Jean descreveu Cher como seu primeiro amor e expressou apreço pelos filhos dela. Ele disse que nunca tinha tido uma namorada fixa antes dela. Nunca tinha dividido o apartamento com ninguém. Para um homem cuja persona no palco era construída sobre glamour e caos, seu relacionamento privado com Cher era, segundo todos os relatos, verdadeiramente estável e significativo. E, no entanto, quase assim que a revista chegou às bancas, os eventos que poriam fim a tudo já haviam começado. A viagem de Natal que destruiu um relacionamento. Eis um episódio da história que foi contado e recontado tantas vezes que quase soa como uma parábola. Só que realmente aconteceu. O próprio Jean a relatou em detalhes em diversas entrevistas e em suas memórias de 2002. Era final de 1979. O Natal estava chegando. Jean se preparava para voltar a Nova York para os ensaios do Kiss para a próxima turnê e pensava no que comprar de presente para Cher. Como ele costuma dizer, o desafio era óbvio. O que comprar para alguém que já tem tudo? Ele perguntou diretamente a Cher, e ela lhe deu uma resposta prática. Sua melhor amiga, Diana Ross, estava em Nova York. Cher disse a Jean para ligar para Diana, explicar quem ele era, dizer que Cher o havia enviado e deixar que Diana o levasse para fazer compras. Diana saberia do que Cher gostava. Jean fez exatamente isso. Ele ligou para Diana Ross, mencionou o nome de Cher e foi convidado para a casa dela. O que aconteceu em seguida, ele relatou com tantos detalhes em suas memórias que o momento permanece gravado em sua mente. Ele entrou e imediatamente percebeu duas coisas: que Diana Ross era profundamente sensual e que tinha total controle de seu mundo. Ela preparou café para ele. Ofereceu-lhe bolo de chocolate. Ele o devorou tão rapidamente que ela lhe deu um segundo pedaço, que desapareceu com a mesma rapidez. Eles conversaram, tornaram-se amigos, começaram a jogar racquetball juntos. E então, gradualmente, sem que nenhum dos dois percebesse, algo mais começou a acontecer. Algo que claramente havia sido planejado. Jean afirmou em entrevistas que não tinha segundas intenções quando foi ao apartamento de Diana pela primeira vez. Ele estava apenas providenciando presentes, nada mais. No entanto, a amizade que floresceu nas semanas seguintes transformou-se em algo que ultrapassou os limites, e Jean sabia disso e não estava disposto a impedi-la. No verão de 1980, a revista People publicou uma matéria sobre o Kiss, relatando que Gene Simmons estava morando com Diana Ross e suas filhas. Em um detalhe comovente, Cher foi descrita como tendo assistido a um ensaio do Kiss na mesma época que Diana Ross. Por um breve período. Segundo alguns relatos, as três pareceram lidar com a situação com uma contenção que escondia enormes perdas pessoais. A amizade entre Cher e Diana Ross não resistiu a isso. Apesar da aparente boa vontade que existiu durante esses meses, a relação entre as duas se desfez para sempre. Jean conseguiu manter contato com ambas separadamente, o que demonstra sua habilidade em mantê-las afastadas, no mínimo, porque o casamento nunca foi uma opção. A questão que surge, porque Jean nunca se casou com Cher, é um pouco mais complexa do que parece à primeira vista, pois durante a maior parte do tempo em que estiveram juntos, nenhum dos dois pressionou para que se casassem. Cher tinha 2 casamentos fracassados no currículo. Em 1979, ela admitiu publicamente ter o que chamou de uma abordagem muito liberal em relação aos relacionamentos. Ela confessou que Jean ocasionalmente passava tempo com outras mulheres durante as turnês e que ela própria tinha relacionamentos ocasionais fora do namoro. Não se tratava de um acordo secreto. Ela discutiu o assunto abertamente com a imprensa. A posição de Jean sobre o casamento era igualmente clara, e ele a manteve por muito tempo.
Quando questionado sobre isso, ele parafraseou Groucho Marx, dizendo que o casamento era uma instituição e que não queria viver nela. Repetiu a mesma frase por décadas. Seu relacionamento com Shannon Tweed, que começou em 1983, durou 28 anos antes de finalmente se casarem em 2011. E mesmo assim, o catalisador foi em parte Shannon, que saiu frustrada de uma entrevista ao vivo na televisão depois que Jean fez um comentário depreciativo sobre o assunto. O casamento aconteceu alguns meses depois. Portanto, a resposta honesta para a pergunta de por que Jean nunca se casou com Cher é complexa. Parte disso se devia simplesmente ao fato de que Gene Simmons, durante seu relacionamento com Cher, não era o tipo de homem que queria se casar. Seu estilo de vida, seus valores na época e seu, por sua própria admissão, completo egocentrismo faziam com que o casamento exigisse um compromisso para o qual ele não estava preparado. A própria Cher entendia isso. Desde então, ela tem falado com carinho e sem amargura sobre Gene, descrevendo-o como um homem charmoso e inteligente de quem ainda se lembra com carinho. A outra parte da resposta, no entanto, reside no que a missão de Natal revelou. O relacionamento terminou não porque Gene decidiu conscientemente não se casar com Cher, mas porque ele tomou uma série de decisões que tornaram o casamento ou o relacionamento impossíveis. Ele falou sobre isso em inúmeras entrevistas ao longo dos anos, com uma franqueza incomum para alguém com sua projeção pública. Ele descreveu seu comportamento como egocêntrico e desrespeitoso. Admitiu que teve uma oportunidade única com alguém realmente especial e a desperdiçou. Quando perguntado, após seu casamento com Shannon Tweed, do que ele havia temido durante todos aqueles anos, ele olhou para sua aliança e disse que, honestamente, não sabia. Shannon Tweed e o que acabou mudando sua vida. Gene Simmons conheceu Shannon Tweed em 1983 na mansão Playboy. Ela era uma atriz canadense e foi eleita a coelhinha do ano da Playboy em 1982. Nessa época, Gene já havia tido relacionamentos com Cher, depois com Diana Ross e uma longa lista de outras mulheres, que ele, com sua característica falta de modéstia, estimou em cerca de 5. Ele não era, sob nenhum critério externo, um homem prestes a se estabelecer. O que aconteceu com Shannon foi diferente, e Gene falou muito sobre isso. O relacionamento começou como muitos outros, mas não terminou como esses. Shannon ficou. Ela permaneceu ao seu lado apesar de um comportamento que, como o próprio Gene admitiu em uma entrevista de 2018, teria afastado a maioria dos homens. Durante os primeiros 29 anos do relacionamento, ele se descreveu como um idiota egoísta e arrogante, fazendo o que bem entendia sem se importar com os outros. Shannon, segundo ele, o perdoava repetidamente por suas transgressões de uma maneira que ele considerava genuinamente surpreendente. Uma maneira que ele atribuía a uma capacidade de perspectiva mais ampla que, em sua opinião, a maioria dos homens simplesmente não possui. O nascimento dos filhos mudou o rumo dos acontecimentos. O filho deles, Nick, nasceu em 1989 e a filha, Sophie, em 1992. Gene disse que ter filhos começou a mudar sua percepção do que ele realmente queria da vida, não imediatamente, não de uma forma definitiva, mas gradualmente e com muita força. O reality show Gene Simmons Family Jewels, exibido de 2006 a 2012, ofereceu aos telespectadores um olhar surpreendentemente sincero sobre como essa dinâmica realmente funcionava. Shannon não deixou barato. Houve discussões diante das câmeras, momentos de atrito genuíno e pelo menos um incidente em que ela desapareceu do estúdio durante uma entrevista, em vez de se sentar ao lado de Gene enquanto ele fazia comentários depreciativos sobre o casamento. O casamento finalmente aconteceu em 2011 no Beverly Hills Hotel. Depois, Gene disse algo que tocou o âmago de toda a história de décadas. Não apenas para Shannon, mas para Cher e todos que vieram antes dele. Ele olhou para sua aliança e disse que realmente não conseguia entender do que tinha tido tanto medo por tanto tempo. Essa pergunta, aquilo que ele temia, é provavelmente a resposta mais honesta que ele já deu à questão de por que nunca se casou com Cher. Não foi estratégia. Não foi indiferença. Por muito tempo, foi medo disfarçado de liberdade, até que ele finalmente ficou sem desculpas. O que ambos estão dizendo sobre isso agora? Isso é, de certa forma, o mais interessante, porque Gene e Cher ainda estão aqui, ainda conversando e ainda refletindo sobre o que aqueles 2 anos do final da década de 70 realmente significaram.
As Memórias de Cher, publicadas em 2024, detalharam seu relacionamento com Jean em detalhes e, crucialmente, sem rancor. Ela escreveu sobre a viagem de Natal que fizeram juntos, sua mudança de atitude em relação a Diana Ross e como lidou com a perda. Nos últimos anos, ela descreveu Jean como charmoso e inteligente, usando o que parecia ser afeto genuíno em vez de polidez diplomática. Em entrevistas posteriores, ela chegou a atribuir-se o mérito pela decisão do Kiss de se reunir em 1996, enfatizando que a incentivou. A mulher que Jean deixou ainda fala dele com carinho, o que talvez diga mais sobre o caráter de Cher do que qualquer outra coisa nesta história. Jean, por sua vez, reflete sobre esse período cada vez mais à medida que envelhece. Em uma entrevista de 2023 ao The Guardian, ele disse que jamais deixaria Shannon, mesmo que ela o traísse, porque sua definição de casamento não tinha nada a ver com a compreensão convencional de lealdade como uma transação. Ele afirmou que seu casamento seria o único que teria ponto final. Ele é um homem completamente diferente daquele que acumulou $2 americanos, 800 em contas de telefone do Japão e depois entrou no apartamento da melhor amiga da namorada e comeu 2 pedaços de bolo de chocolate só para estragar tudo. A própria Shannon falou sobre seus anos com Cher sem demonstrar ressentimento, o que por si só já é notável. Ela reconheceu que Jean entrou no relacionamento com hábitos e padrões que levaram anos para mudar, e que o homem com quem ela acabou se casando em 2011 não era o mesmo homem que Cher conheceu em 1978. Ela disse que a mudança aconteceu gradualmente e que ela não esperou passivamente por ela. Ela deixou claro o que esperava deles. Essa honestidade entre eles, ariada por décadas, mas finalmente alcançada, é parte do que faz com que o casamento deles pareça diferente, visto de fora, do que a vida anterior de Jean sugeria. Nem Jean nem Cher jamais insinuaram, e vale ressaltar que o que compartilhavam não era real. Jean disse que Cher foi seu primeiro amor em 1979 e nunca voltou atrás. Cher afirmou que o tempo que passaram juntos foi o melhor relacionamento que já teve com alguém e nunca mudou de opinião. O relacionamento foi real, o vínculo autêntico e o fim foi resultado de escolhas, não de incompatibilidade. Essa distinção, após mais de 4 décadas, parece ser algo com que ambos se conformaram. Gene Simmons tem agora mais de 70 anos. Ele é casado. Ele tem 2 filhos adultos. Sobreviveu à era de estrela do rock que lhe trouxe fama e construiu uma vida pessoal que admite abertamente ter praticamente abandonado. O homem que certa vez se recusou até mesmo a discutir o casamento, olhou para sua aliança após a cerimônia e se perguntou do que tinha medo. Essa pergunta, mais do que qualquer entrevista ou livro de memórias, é provavelmente a coisa mais honesta que Gene Simmons já disse sobre Cher, Shannon e sobre si mesmo. Eis o que queremos saber. Você acha que Gene Simmons ter deixado Cher foi um dos maiores erros da vida dele? Ou tudo acabou exatamente como deveria, considerando quem ambos se tornaram? Compartilhe suas respostas abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Para mais histórias interessantes, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você nunca sabe o que vai descobrir.